Olá, estamos aqui para mais uma aula e dessa vez eu vou começar com teorias atômicas. Eu dividi em módulos para que não fique tão cansativo para você aí que vai assistir. Sem muita conversa, vamos lá. Para eu falar de átomo, do jeito que ele é hoje, não tem como não falar de matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Por exemplo, eu faço parte da matéria. Eu sou matéria. Por quê? Porque eu estou ocupando este lugar no espaço, que corresponde à minha extensão, o meu volume, e eu tenho massa. Então, se eu pegar qualquer tipo de ideia, do tipo um automóvel, tem massa e ocupa lugar no espaço. O ar. Ah, mas eu não vejo o ar. Mas eu não consigo pegar o ar. Mas ele ocupa um lugar no espaço, ele está ocupando aqui, ó. Tanto é que se eu colocar ar em uma seringa e vedar o orifício final e apertar, vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir passar. Por quê? Porque o ar está ocupando aquele lugar no espaço. E ele tem massa, então ele é matéria. Mas a questão não era essa, todo mundo já sabia o que era matéria. A questão era saber, essa matéria, ela tem um limite? Existe a menor parte da matéria ou não? Existiam duas correntes de pensadores e isso começou lá na Grécia Antiga. Existia um grupo puxado por Aristóteles e Empédocles que dizia o seguinte, olha, a menor parte da matéria não existe, é indefinida. Ou seja, ia depender de com quem aquela matéria ia se encontrar para formar uma substância. E daí você teria várias substâncias, vários materiais diferentes. Existia uma outra corrente, que é a corrente hoje que deu base à nossa química, puxada por Leucipo e Demócrito, que dizia, não, o átomo tem limite sim. Ah, já usei a palavra átomo, mas vamos lá. Existe sim a menor parte da matéria. Essa menor parte deve ser chamada de átomo. O que significa átomo? A, não, tomos, divide. Uma palavra grega, então não divide. Indivisível. Se é indivisível, é claro que seria a menor parte da matéria. E essa menor parte da matéria iria se juntar com outras menores partes da matéria para poder formar as substâncias. E aí ficou o conceito de átomo. Se passaram muitos anos até entrar na primeira teoria realmente considerada como teoria atômica, que é, uma coisa é dizer que o átomo é a menor parte da matéria, a outra coisa é, como é esse átomo? A gente consegue ver? Veio então Dalton e disse o seguinte, átomo é a menor parte da matéria? Sim, os gregos estavam corretos. Ele é indestrutível e indivisível. Porém, de acordo com alguns experimentos que ele fez, ele conseguiu dar muito mais informações. Eu consigo te dizer que o átomo é uma esfera maciça. Quando eu digo que é uma esfera maciça, eu estou falando que tem massa. E aí a questão é, quando ele diz que é uma bola, ele apelida esse modelo de bola de bilhar. Dependendo do autor, vai variar. Então você vai encontrar autores que vão dizer que é bola de tênis, bola de futebol, bola de gude, e aí bola de bilhar. Mas por quê? Porque ele seria uma bola maciça, ou seja, tem massa. E aí vem a pergunta, se ele tem massa, essa massa é feita de quê? E aí Dalton não sabia responder. Por conta disso, essa teoria dele ficou indefinida. Porém, ele nos deu muitas informações úteis. Se conheciam alguns elementos químicos, poucos, mas já se conheciam. E ele dizia o seguinte, que esses átomos, quando eles faziam parte do mesmo elemento químico, eles eram iguais.
E quando eles faziam parte de elementos químicos diferentes, eles tinham que ser diferentes. Ou seja, com isso a gente tem a informação de que elementos químicos tinham massas, tamanhos totalmente diferentes. Então, o átomo também. Essa é uma informação muito importante com relação à teoria atômica. Porém, ele não sabia dizer de que essa massa era feita. Então, entra um outro cientista. Antes de eu falar do outro cientista, olha aqui o Dalton, tão bonitinho. Só a efeito de curiosidade, ele tinha um distúrbio de visão que trocava as cores. Ele estudou esse distúrbio e deu o nome de daltonismo, óbvio, é uma homenagem ao nome dele, né? Então, só para que você saiba de onde teve origem esse nome. Continuando, Dalton não sabia responder. Porém, aconteceu o seguinte: já se faziam alguns experimentos com relação à eletricidade. A eletricidade era muito discutida também na época. E aí, tanto é que se você hoje coloca seu braço perto do televisor, você percebe que os seus pelos ficam excitados. Isso a gente chama de eletrização. Se você colocar perto de um aparelho eletrônico, vai ficar desse jeito. Se você pegar o cabelo e atretar na caneta e colocar alguns papeizinhos, esses papeizinhos vão grudar. Isso é eletrização. Então já se falava muito, já se sabia do processo de eletrização. E aí, pegando essa ideia, um cientista chamado de Thomson fez um experimento com os chamados raios catódicos. O que ele fez? Aqui tem um gás, aí você pode aproximar aqui tem um gás. Bem aqui, pessoal, tem placas eletrizadas, placas negativas e placas positivas. Não se sabia ainda muito bem o funcionamento dessas cargas. A questão é que quando ele colocou um gás, esse feixe se direcionou mais para um lado da placa eletrizada do que para o outro. Na verdade, nem foi para o outro lado. Qual foi a conclusão que ele teve? E arbitrária, mas em cima disso ele montou a teoria dele. Que esse feixe que se deslocou para este lado era um feixe de cargas negativas. Opa! Surge aí a primeira ideia de carga negativa, o elétron. Não se falava ainda em elétron, mas ele atribuiu a ideia das cargas negativas. Como ele atribuiu e já se tinha a ideia da teoria da repulsão eletrônica, que teoria é essa? Cargas de sinais iguais se repelem. Positivo com positivo se afasta, negativo com negativo se afasta, positivo com negativo se atrai. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, qual foi a conclusão dele? Se ele entendeu que esse feixe era negativo e ele se desviou para este lado, essa placa eletrizada era positiva, porque positivo e negativo sofrem atração. Concluindo também que se não foi para o outro lado é porque teve uma repulsão, ou seja, essa placa eletrizada aqui, ó, era negativa. Se ele começou a entender que existiam essas cargas negativas, monta-se a segunda teoria atômica, modelo de Thomson. O que ele diz? Através desse exemplo dos tubos catódicos, ele já começa dizendo que o átomo é divisível. Por quê? Gente, se o átomo é a menor parte da matéria, não dá para dividir. Mas esse átomo é feito de alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser menor. Por exemplo, tá aqui o meu corpo. Esse é o meu corpo todo. O meu braço é uma parte do meu corpo. Então, para eu ter esse corpo todo, eu preciso ter todas as partes. E essas partes são menores que o meu corpo todo. É algo óbvio. Então, ele concluiu que essas cargas negativas que faziam parte do átomo, já que é matéria, eram menores que ele.
Se era menor que ele, então o átomo é divisível. Como existia a teoria da repulsão eletrônica, que dizia que cargas de sinais opostos se atraem, ele monta então o modelo complementando aquilo que Dalton não sabia responder. Ele continuou dizendo que o átomo era sim uma esfera maciça, ou seja, tinha massa, só que agora ele sabia dizer do que era feita essa massa. E essa massa, você vai imaginar como se fosse um bolo. Esse bolo era totalmente positivo, de forma que quem era atraído? O negativo, as cargas negativas. Essas cargas ficavam incrustadas nessa massa positiva, de forma que se eu atribuir a ideia de bolo, ele chamou de plum pudim, que significa pudim com passas ou pudim com ameixas. Também, de acordo com cada autor, você vai ter um nome diferente, mas é essa a ideia. Então, você tem a segunda teoria atômica. O átomo é uma bola, é uma esfera maciça, continua dizendo o que Dalton falou, só que ele já passa a ser divisível. Por quê? Porque existe algo menor que ele, que eram as cargas negativas, que eram atraídas por essa massa de átomo que era positiva, de acordo com a teoria da repulsão eletrônica. Tudo bem?